Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Caminhe na vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos meditar o volume 7 do Livro do Céu, trecho do dia 25 de abril de 1906. Sofre juntamente com Jesus. Ele dá-lhe todos os seus sofrimentos e todo a si mesmo em dom. Encontrando-me em meu estado habitual, pareceu-me ver meu bendito Jesus todo aflito dentro de mim, no momento de sofrer a crucificação. E parecia que eu sofri um pouco junto com ele. Depois me disse: minha filha, tudo é teu, os meus sofrimentos, e todo eu mesmo te faço dom de tudo. Depois acrescentou: minha filha, quanto me fazem as criaturas que têm sede de pecados, sede de sangue, que sede de sangue. Não gostaria de fazer outra coisa senão abrir as entranhas da terra, incendiá-los todos. E eu: Senhor, que dizes? Disseste-me que és todo meu, e um que se dá a outro já não é dono de si mesmo. Eu não quero que faças isto, e tu não deves fazê-lo. Se queres satisfação de mim, faz-me sofrer o que quiseres, estou disposta a tudo. Então sentiu dentro de mim como se eu tivesse atado, e ele repetia-me várias vezes: deixa-me fazer porque não posso mais, deixa-me fazer porque não posso mais. E eu repetia: não quero, Senhor, não quero. Mas enquanto dizia isso, sentia que meu coração se partia de ternura ao ver sua bondade tão condescendente para com a alma pecadora, como eu sou. Compreendia tantas coisas da bondade divina, mas não sei dizê-las bem. Amém. Então, Luísa viu Jesus dentro dela, né? Ela viu Jesus dentro do coração dela, dentro dela, e fala, né, que ele estava no momento de sofrer a crucificação e que ela sentia, né, sensível no espírito, né, nela também, participar desses sofrimentos. E Jesus, ela era, né, escolhida, né, ela era escolhida para ser realmente essa união perfeita com Jesus. E essa união passava também pela união da cruz, né? Jesus se deu totalmente a ela, né? Totalmente a ela. Ela era toda dele, né? E o dom dela era de ter Jesus, né? O dom dela era possuí-lo, né? Ter ele, né? Sendo uma só com ele. E isso também significa assumir o que ele assumiu, né? A cruz.
como representando cada um de nós. Ela também, nascida em pecado, né? Ela veio para representar cada um de nós. Então, né, Jesus comunicava para ela, né, o peso que era o pecado, né, o peso que era a... Por que que ele, né, foi crucificado, né? Para que tipo de pena, né? A dor que é o pecado. E ele deixava ela consciente disso. Ela tinha essa coisa de assumir todo mundo, né? Você viu que quando ele falava assim, eu vou castigar, não vai ter jeito, né? Esse povo tem sede de sangue, né? Minha vontade é de enfiar todo mundo em um buraco assim, sabe? E jogar fogo neles, né? Ele falava assim, pesado mesmo, né? E ela, o que o senhor tá falando, né? Eu sei o quanto isso é importante pro senhor, porque ela pensava, não, você vai sofrer muito mais, né? Porque ele ama essas criaturas são partos dele, vem dele, né? E ele, tudo que ele fez na redenção, ele vai, né, não vai jogar fora tudo que ele fez na redenção. Então, se eu puder, eu vou dar valor por eles, eu vou dar valor àquilo que Jesus fez, e foi o que ela fez. Pagar a dívida para o advogado, né? Na vida dela, vivendo pelo matrimônio também da cruz, do sofrimento, né? Então, ela valorizava a dor de Jesus e valorizava também as criaturas, porque ela sabe que quanto sangue ele derramou, né? O quanto elas são, mesmo que elas não saibam conscientemente o quanto elas são importantes para Deus, o quanto Deus é importante para elas, o quanto, né, Deus é tudo para elas, mesmo que elas ajam como se não tivesse Deus, né, não tivesse nem aí. A Luísa estava vendo o outro lado, né, da moeda, né, o lado verdadeiro, né, na dimensão divina, o que isso significava. Então, não, o que eu puder fazer por eles, eu faço. E ela tinha esse heroísmo, desse amor por Jesus tão grande, a ponto dela, mesmo sendo pequena, sabendo que sendo tão pequenininha não podia, né, se colocar totalmente para reparar todo o peso de uma criatura e reparar um Deus. Mas na pequenez dela dizia, eu suporto qualquer coisa que o senhor quiser, qualquer coisa para fazer comigo, para não fazer com eles, né? Então, a vontade era tudo, né? O amor, a intenção dela era tudo, e Deus complementava tudo, né? Porque aí é que tá, né? Ele quer ver isso, né, na gente, né? A gente não mensurar as coisas no sentido assim, eu sou pequena, eu não posso, mas no sentido assim, sabe? O amor, ele não mede esforço pelo amado, né? Ele não, nesse momento, ele esquece a pequenez dele, né? A vontade nossa é gigante, porque essa vontade foi dada por Deus. Porque essa vontade é para caber o eterno, e essa vontade é gigante, né? Então, essa vontade é tudo, né? E é nessa vontade que ele quer colocar a vontade dele, porque a nossa vontade por nós mesmos, não unida a dele, não faz muita coisa nada, né? Tudo faz com dificuldade, não tem todo aquele peso eterno, né? Vamos dizer assim, né? O que enobrece a nossa vontade humana, né? O que enriquece ela é a vontade divina, né? O que coloca, né, as características perfeitas, né, de sabedoria, de imutabilidade, multiplicidade. O que deixa ela bela, né? O que adorna ela com a perfeição é o perfeito nela, é Deus. Então, essa vontade dela é tudo, essa intenção dela, né, de reparar é tudo, porque precisa de uma criatura que amasse, mesmo sendo tão pequena, né, mas que amasse como que tivesse uma vontade do tamanho de Deus, de querer reparar todos, né, de se colocar com essa audácia, né, com esse heroísmo, né, com essa força, né? Mesmo sendo tão pequena, mas para Jesus, faça o que o Senhor quiser fazer comigo, né? Estou aqui, eu sou. E a ousadia, né? Peraí, Jesus. Vou usar suas próprias verdades em argumento com o Senhor, né? Eu vou argumentar o Senhor não com as minhas ideias, porque as minhas ideias perdem com a sua. Eu vou te argumentar com o Senhor com a sua própria verdade. Eu vou colocar a sua verdade contra o Senhor, de certa forma, assim, né? Sem maldade, né? Ela tá falando assim, eu vou colocar a sua própria verdade. O Senhor não disse que nós estamos unidos? Que o Senhor está dentro de mim? Né? Que nós estamos unidos? Que o Senhor se deu a mim como um dom? Então, eu tenho Jesus. Eu não tenho mais eu, a minha pessoa, né? Então, se nós somos um, se eu falar que não vai fazer, não vai fazer.
Você falar, não, você não pode fazer essa ideia aí de pegar e abrir as entranhas da terra e jogar todo mundo lá, incendiar todo mundo. Você não pode fazer isso. Eu não quero. E eu falando que eu não quero, você não quer, né? Tipo assim, né? Ela era... Tinha que ser alguém assim, né, gente? Tem que ser alguém muito ousado, porque senão ela não... Porque isso é Deus mesmo que põe nela. Ele meio que... Ele meio que usa uma persuasão, mas não essa persuasão que a gente vê por aí, enganosa. Que quando você quer comprar alguém, quer que alguém compre a sua ideia, você vai persuadir a pessoa para ela fazer o que você quer. Não é isso, não. Mas meio que ele mostra para a alma dela o sofrimento dele de tal ponto, né, para convencer ela, né, a despertar esse amor nela, esse afeto tão grande, porque precisava ser alguém que amasse muito, considerasse muito Jesus, muito mesmo, como tudo, e que também tivesse amor pelas pessoas, né, tivesse amor pelas almas, né, em direção, olhando todo mundo em direção a Deus, sabendo que todo mundo é parte de Deus, tudo que Jesus já tinha ensinado para nos trechos anteriores. Olhe todo mundo como coisa minha, né? Olhe as criaturas como coisa minha. Então ele ensinou ela a ver as criaturas em Deus. Depois que ela passou a ver dessa forma, como que ela não ia pedir, né, por todos? Era o papel dela. O papel dela era fazer igual Jesus fez com o Pai, né? Deixe-me, né, ir no lugar deles, né? Deixa-me sofrer o que o Senhor quiser aqui para repará-los, né? E tudo que Jesus fez na vida dele foi reparação. Então, ela ali representa a pessoa de Cristo, que também tem essa abnegação de si mesmo. Você vê que ela vira e fala, né? Faz o que o Senhor quiser comigo, não importa eu, né? Mas que seja feita a tua vontade, que a partir disso o Senhor em mim encontra a satisfação que não está encontrando nos outros. É a mesma coisa que Jesus tinha, só que Jesus era um inocente e remia os culpados. E ela, como alguém culpada, poderia pedir desculpa pelos culpados, né? Então, tinha que ter alguém depois para trocar de lugar, né? Então, você vê nela ele, você vê nela a ousadia dele. Então, confirma que realmente é ele que mora dentro dela por causa da forma que ela age. Na nossa vida, o que vai confirmando que nós estamos configurando a Cristo é a mudança nas nossas atitudes também. Não tem egoísmo, né? Tudo é em prol de todos, né? Tem uma generosidade, uma doação, uma ousadia, uma liberdade para falar com Deus. Você vê a liberdade que ela fala com Jesus? Alguém de fora pode ler e falar assim, ai, que insolência falar assim com Jesus, né? Que ninguém pode falar assim com Jesus. Mas é aqui quem fala é alguém que conhece, alguém que é íntimo, né? É alguém que convive. A gente fala mais à vontade com que a gente convive. A forma que você vai falar com alguém que você vai encontrar lá na rua é diferente que a forma que você fala com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu esposo, não é? Com sua esposa. Você fala de um jeito mais familiar com seus familiares e você fica mais à vontade com eles para Você é você mesmo, sem máscara. Na vida, na convivência, né? A gente tem toda uma postura, tem todo um. Depender do lugar que você tá, né? Você não fica muito à vontade, né? Você tem que estar conforme o lugar. Com Deus não tem isso. A gente fica nu, sabe? Nu de nós mesmos, nu desses pensamentos, né? Nus dessas coisas, né? E ali você vê uma conversa honesta, né? Você vê aqui nela uma intimidade, um respeito, né? Se ela não conhecesse Jesus, ela nunca teria essa audácia, essa forma de falar. Aí que a gente tem que ver. Porque se ela fala assim com ele, é porque ela se conhece. Então, o Senhor também vai fazendo isso com a gente vai ficando mais íntimo dele à medida que a gente o conhece. Ao conhecer Jesus faz a gente aproximar, não faz mais a gente ter aquela visão de um Deus tão distante que a gente tem medo de falar com ele, né? Não chama ele para fazer as coisas com a gente, né? Não sabe se você está gostando do que a gente está fazendo. Tem muito protocolo, tem muita. Até a forma de rezar é muito mecânica, né? Muito. Não é livre. Agora, quanto mais você conhece a Deus, mais rompe esses véus, né? De tanta coisa que nos faz ser inseguros, porque a gente vai morrendo para isso, né? A gente vai conhecendo Deus, né? Vendo o nosso nada, né? E vendo o quanto Ele é, né? Maravilhoso, né? O quanto Ele é nosso tudo, o quanto a nossa vida está ligada a Ele, o quanto Ele quer participar de tudo, né? Que sem Ele a gente não pode fazer nada, porque a gente fala assim,
Ai, agora eu chamo Jesus para minha vida. Tudo que eu faço com Ele. Se eu trabalho, se eu ando, se eu caminho, eu faço com Ele. Mas você sempre fez com Ele, mas não sabia que Ele era tão próximo assim, que estava tão ligado. Então muda dentro da gente, né? A nossa forma de ver Deus, a nossa forma pelo conhecimento. O conhecimento purifica a nossa mente, né? O conhecimento purifica a nossa forma de ver Deus, né? A nossa forma de contemplar o Criador. E na nossa vida, né? De ver a nossa vida, de ver as coisas ao nosso redor. O nosso comportamento muda pelo conhecimento de Deus. E fica muito mais leve, fica muito mais natural, fica muito mais espontâneo, fica muito mais livre. E essa liberdade não é libertinagem, não é falta de respeito, não, é intimidade. Então, para a gente ter intimidade com Deus, né, nosso escrúpulo tem que cair por terra. É a renúncia do eu todos os dias, de escrúpulos, né, de rigorismo, de regrismo, né. Porque senão quando você vai chegar a Deus como pai, amigo, esposo, tudo seu, porque aqui ele fala, né, que ele dá-lhe todos os seus sofrimentos e todo a si mesmo em dom. Então, o Senhor quer te dar como em dom, para você falar assim, eu tenho ele, né? Eu tenho ele em posse, né? Ele está comigo mesmo, unida, transubstanciado em mim. Pra você chegar nisso, essa compreensão, não só pela fé, mas você realmente na sua vida confirmar, você ter essa certeza muito clara na sua vida, né? De que tudo que você faz, ele está unido a você, tem que morrer para todo pensamento escrupuloso e fechado, né? Porque o Senhor é muito livre, o Espírito Santo age na liberdade. Então nós precisamos ser libertos para que possamos realmente ser livres, né? Libertos de muitas coisas, muitos pensamentos, muito rigorismo, né? Muita coisa que a gente vai tendo ao longo da vida. Aí o Senhor vai nos configurando a Ele, né? Vai nos tornando mais dóceis. Então a Luísa está sendo adocicada também, porque ela ainda no começo briga muito, né? Porque ela fica naquela, né, no impasse ainda do posto dela, afinal. É muito maior do que, né? Por enquanto ela se vê vítima. Eu sou a vítima de Nosso Senhor. Eu fiz o casamento da cruz. Mas isso aí é para encerrar nela toda a santidade humana. Isso aí é para consumar nela, porque precisava de alguém para pagar o advogado. Precisava de uma criatura nascida em pecado para tomar esse lugar, né? Por todos, representando todos. Mas para ela ter feito isso, e ela vai entender isso depois, para ela ter feito isso, é porque por causa do dom da divina vontade, que pode reparar por todas e representar todos. É do ato na vontade divina. Então depois ela vai ver que nem no sofrimento ela pode se apegar. Porque o estado de privação vai mostrar isso, né? Vai mostrar, minha filha, a sua pena é muito maior. A sua pena é a pena de 6.000 anos de uma vontade divina que está sufocada. A criatura que não é conhecida, que faz tudo, mas não é vista, não é reconhecida. Então, é muito maior, né, a missão. É muito maior escrever 36 volumes do livro do céu para trazer a terra para complementar tudo que a gente já tem de entendimento, mas para aumentar, para ampliar a nossa espiritualidade, né? Para enriquecer a nossa vida com Deus, né? Para não só que a gente seja pessoas reverentes que fazem coisas para Deus, mas pessoas que vivem com Deus com uma vontade única, conforme foi com a vida de Adão e Eva antes da queda. Conforme essa a relação, a familiaridade que há na Santíssima Trindade. Porque nós somos feitos para ser familiar da Santíssima Trindade, para ter essa unidade. Então é muita santidade, é muita coisa que vai só enriquecer, né? Junto com tudo que nós já temos no fiat da criação, da redenção e da santificação, para complementar, porque essa sempre foi a vontade de Deus, né? Esse estado perfeito a qual Adão saiu e Eva saiu, é o que nós todos tínhamos que viver, né? Então nós ganhamos a oportunidade de voltar, graças a muito sacrifício, muito pedido de Nossa Senhora, né? Da Luísa, muita entrega, muita. A gente ganhou um presentão, um dom. O maior dom é ter a vontade divina. Tem o maior dom. Quando ele fala aqui, né, de ter ele mesmo como dom, é ter a vontade dele, porque você tendo a vontade dele como dom, como sua vida, você tem em si encerrado a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você é um bem-aventurado, um bem-aventurado.
assim na terra como no céu, como diz o Pai Nosso. Esse Pai Nosso quer ser cumprido, merece ser cumprido, a oração do Pai Nosso. Não vai ficar sem resposta, né? Não vai ficar sem ser atendida. Isso começa aqui, é assim na terra como no céu, né? Que a gente meditou na live de ontem também, né? Que essa é a conquista, né? Você viver essa felicidade de ter Deus na sua alma, né? No seu corpo, vivendo em você. Essa é a maior conquista de todas, né? O triunfo, a conquista, né? Estando na terra ainda, né? Diante de tantas dificuldades, né? Mas vivendo essa felicidade que se vive no céu, meu Deus, né? É o maior dom de todos, né? Porque contempla tudo, né? É o dom dele mesmo, né? É ele mesmo nesse dom, né? É o que, vamos dizer assim, a personalidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é a divina vontade, né? É o que dá a característica para tudo que eles são, né? Essa vontade divina, porque é o coração dele sendo revelado. O que está no coração de Deus, o que está nos olhos de Deus, o que está nos pensamentos de Deus. O que sempre existiu é amor, e o livro do céu fala desse amor, né? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós.